boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Mais um ônibus é queimado em Belo Horizonte, passando para 8 o número de atentados dos últimos dias. A PM não confirma se está relacionado aos outros ataques em protesto pela situação dentro das penitenciárias. 2 trabalhadores morrem eletrocutados ao desmontar palco usado em show de Réveillon e um terceiro profissional está em estado grave. 5 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam Minas Gerais no feriadão de Ano Novo. Muro de obra desaba e apartamentos são interditados. Consumidor não consegue mais acompanhar os aumentos no preço da gasolina. Índice que reajusta aluguéis sofre maior queda dos últimos 8 anos, uma hora boa para renegociar contratos. Hoje você vai ver uma rua que de tão esburacada nem motos conseguem transitar. A população já cansou de pedir reparos. Um novo aparelho criado por cientistas da UFMG calcula o tempo da gestação do bebê com uma precisão superior à do ultrassom. Série de reportagens sobre emprego vai mostrar como preparar um currículo mais atraente que te ajuda a conquistar uma vaga. Você já fez as contas de quantos feriados teremos neste ano? O primeiro já se foi, mas vem muito mais por aí. Prejuízo para a produtividade das empresas e lucro para o setor de turismo. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A série de ataques a ônibus continua em BH e região metropolitana. Na manhã desta terça-feira, criminosos atearam fogo a mais um coletivo, dessa vez na zona norte da capital. O fogo destruiu o veículo por completo e o prejuízo das empresas chega a R$400 mil, já que o seguro não cobre atentados. Logo às 5h40 da manhã, o 8º ônibus em uma semana estava em chamas. Ele era da linha 1505R, que faz o trajeto bairro Felicidade, área hospitalar. De acordo com a polícia, 2 homens armados em uma moto renderam o motorista e o obrigaram a descer do coletivo. Como este é o ponto final do ônibus, os passageiros ainda não tinham embarcado e ninguém se feriu. A exemplo de ataques recentes a coletivos em BH e região metropolitana, os criminosos teriam deixado um bilhete não confirmado oficialmente pela polícia. Nele, os bandidos ameaçam incendiar mais ônibus na região e dão ordem para que comerciantes fechem as portas. Agora tem que ir embora, né? Porque eu também não estava sabendo o conteúdo da carta. Fechar as portas. Não tem outro jeito, só eu que vou ficar aqui trabalhando. Não vou confirmar e nem refutar em relação a esse bilhete que vazou. O que eu posso assegurar à população de bem é que a Polícia Militar está presente, né? Haverá um reforço, um incremento no policiamento, na ostensividade. A população de bem pode ficar tranquila que a PM que ela tem lhe dará a devida resposta, o devido apoio. Há 4 dias, um bandido foi morto na região em uma troca de tiros com a polícia. Em outros bilhetes deixados após ataques contra ônibus na última semana, constava que os crimes eram em represália ao tratamento que detentos da penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, estariam recebendo. De acordo com o Cetra, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o prejuízo para as empresas que têm o ônibus queimado chega a R$400 mil, já que o seguro não cobre esses ataques e a reposição do veículo só pode ser feita em 6 meses. Isso representa cerca de 500 pessoas prejudicadas diariamente sem o transporte. 2 trabalhadores que cuidavam da desmontagem de um palco usado para show de Réveillon na cidade de Nova Brasília, na região norte do estado, foram eletrocutados e morreram. Quem tem mais detalhes sobre esse grave acidente é o nosso repórter Igor Calhan. Igor, boa noite. Um terceiro trabalhador parece que também estava trabalhando nessa atividade. Você sabe dizer aí o estado de saúde dele? É exatamente isso, Inácia. Boa noite a todos. Ele é o Rafael Rodrigues de Araújo. Inácia, ele realmente ficou ferido, mas não foi divulgado aí o seu estado de saúde. Lembrando que eles ficaram feridos e 2 deles morreram quando eles estavam desmontando um palco que foi usado em uma festa de Réveillon na cidade de Nova Brasília, norte aqui do estado. Os 2 trabalhadores que morreram, Inácia, são o Antônio Jackson Souza Passos, de 24 anos, e Antônio Cardoso de Oliveira, de 38. Por nota, a prefeitura afirmou que cumpriu todos
todos os requisitos formais para a realização da festa e que outras festividades já haviam sido realizadas lá sem nenhum problema. A CEMIG e a empresa contratada pela Prefeitura para a montagem da estrutura foram procuradas, mas não atenderam nossas ligações. Inácia. Quer dizer, se mesmo cumprindo as exigências, né, Igor, teve 2 mortes, tem alguma coisa errada por aí. Exatamente. Bom, gente, o Igor Calhan acompanhou hoje o desenrolar de uma outra notícia que também chamou a atenção aqui em BH. E foi o seguinte, uma mulher que passou por um susto enorme enquanto comemorava o Réveillon com amigos, isso no bairro Buritis, que fica na região oeste aqui de BH. Uma bala perdida a atingiu na cabeça. Igor, conta pra gente como é que foi essa história, já sabendo o final, que graças a Deus ela escapou da morte, né? Ainda bem, por pouco, viu, Inácio? O nome dela é Paula Puntel Candioto de Carvalho, de 32 anos. Inácio, ela estava curtindo o Réveillon, a virada do ano, em um bar no bairro Buritis, aqui na capital mineira, quando sentiu muita dor na cabeça. Inclusive, segundo relatos de alguns amigos que estavam com ela no bar, ela chegou a chorar de dor. Foi aí que um amigo percebeu que ela havia levado um tiro na cabeça, ela tinha uma bala na cabeça. Ela foi socorrida, levada ao Hospital João 23. E uma amiga dela nos informou agora há pouco que ela passou por uma cirurgia hoje, passou por cirurgia e foi liberada ainda hoje. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso. Inácio, a gente tentou falar com o responsável do bar, onde aconteceu esse acidente, mas ele também não atendeu nossas ligações. Que susto. Obrigada, viu, Igor? Apartamentos são interditados após queda de muro no bairro Castelo, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, uma obra que estava sendo realizada no terreno provocou o acidente na tarde de ontem. Ainda de acordo com a corporação, no local estavam sendo feitas escavações para a implantação de um prédio residencial. Mas a empresa não providenciou as contenções de segurança. 2 apartamentos ao lado foram interditados. A construtora foi notificada e deve apresentar um plano de ação emergencial para diminuir o risco de novos incidentes. Os moradores deixaram as casas de maneira preventiva. Aumento de gasolina virou notícia rotineira depois que a Petrobras mudou a política de preços e começou a acompanhar as mudanças do petróleo, do preço do petróleo no mercado externo. O consumidor não consegue mais ter um custo que possa ser previsto por um trimestre sequer. Para muitas pessoas, usar o carro virou luxo. Já se foi o tempo em que o consumidor conseguia acompanhar o preço dos combustíveis. O preço eu já não consigo olhar mais, porque a variação é tanta que eu já não acompanho mais. Todo dia aumenta um tanto, já até me perdi. Desde julho de 2017, o governo começou a repassar para o consumidor as variações de preços da gasolina e do diesel no mercado internacional. Resultado, no ano passado, a gasolina aumentou de preço 12 vezes e o diesel 14 vezes. Muito complicado. Tá difícil andar de carro hoje em dia, viu? Tem que deixar o carro em casa e trabalhar de ônibus. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, de junho até dezembro do ano passado, a gasolina aumentou em média 50 centavos no país, o álcool 37 centavos e o diesel 33 centavos. A gente dosa com o carro, economiza, eu só saio quando for preciso, quando é necessário. De acordo com o IPCA, que mede o índice da inflação oficial no país, no acumulado do ano até novembro, a gasolina aumentou 7,89% e o diesel 7,19%. Já o álcool reduziu 1,15%. Este especialista prevê impacto na inflação em 2018. Toda vez que você tem uma inflação de combustíveis, isso é inflação de custos nas produções, isso é repassado para a inflação diretamente e indiretamente. As pessoas têm que andar mais, têm que pesquisar mais, isso significa mais custo para as pessoas. Estou me lembrando do período da inflação. Você tinha que comprar de manhã cedo tudo que você queria, porque à tarde já era outro preço. Só que agora está sendo um dia sim, um dia não, né? Inflação daquelas assim que está escondida, né? 5 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam Minas Gerais no feriado prolongado de final de ano entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Ano Novo. 209 pessoas ficaram feridas em 207 acidentes. Quase 6.300 multas por excesso de velocidade foram aplicadas. A boa notícia é que o número de mortos nas rodovias federais no Ano Novo foi quase 3 vezes menor que a registrada na Operação Natal, que teve 14 mortes. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, utilizado para reajustar a maioria dos aluguéis, teve uma queda histórica de quase 1% neste ano. Foi o menor nível desde 2009. Somando a essa queda o fato de que há muitos imóveis vazios, os inquilinos estão em uma boa hora para renegociar contratos. Natália paga em média R$ 8.000 pelo aluguel de 2 andares do prédio onde funciona a empresa dela. Quando chegou a data de reajuste do preço,
O proprietário do imóvel pediu R$ 200 a mais. A empresária negociou e conseguiu desconto. Nós fomos até a imobiliária e fizemos a solicitação para tentar uma renegociação. Nós conseguimos uma redução de quase 20%. Uma das explicações para os aluguéis mais em conta é a redução do IGPM. O índice é utilizado para reajustar a maioria dos aluguéis e acumulou queda de pouco mais de 0,5% de janeiro a dezembro deste ano. É a primeira deflação anual do IGPM desde 2009. O índice fechou 2017 com a segunda menor taxa anual registrada em sua história desde 1989. Só perdeu para 2009, quando fechou o ano com redução de 1,72%. Mas especialistas em direito imobiliário explicam que o IGPM não é o índice exclusivo de reajuste dos aluguéis. Por lei, qualquer outro pode ser utilizado. Segundo eles, o que na verdade explica essa boa vontade entre locatários e inquilinos em negociar o preço é a lei da oferta e da procura. Como os anúncios de aluga-se estão para todo lado e o dinheiro está circulando menos, os acordos nos contratos de aluguel saem favorecidos, uma tendência que deve continuar no ano que vem, principalmente no caso de imóveis comerciais. Os aluguéis estão até muito baixos. De 3 anos para cá, não se vê aumento expressivo dos aluguéis. E a tendência é que isso vai se manter no decorrer do ano que vem. E todo mundo sai ganhando. Para o proprietário, é imóvel que não fica fechado. E para inquilinos como a Natália, é a chance de economizar e não precisar mudar a empresa de endereço. Nos favoreceu numa época tão difícil da economia do Brasil. Você vai ver agora uma rua que tem tantos buracos que até a moto só consegue ir até certo ponto, depois tem que parar de tão perigoso. Nossa equipe foi a Sabará para conferir esse problema que tem atrapalhado tanto a vida dos moradores. Olha lá o senhor José Maria. Passa quase que a tarde toda na varanda. Doido para sair de casa, mas não pode. Na rua onde mora, buracos por todos os cantos. E com 74 anos e andando de muleta, complica ainda mais. Eu não posso sair, que eu não aguento sair sozinho. Para mim sair é mais minha esposa, que sempre, quando eu quero sair, eu peço ela para sair mais eu. Esse morador já teve problemas com a direção do carro por causa dos buracos na rua Santa Luzia. Os nossos bairros é muito crítico, é tudo íngreme, né? Quando bate a chuva, leva tudo embora e nós ficamos só na saudade. Alguns nem se arriscam a transitar de carro pela rua. Leandro precisa estacionar a moto antes de chegar na garagem de casa. Você fica parado aqui e tem que fazer o resto a pé? Tem. Tá embaçado, essa rua tá embaçada. Cheio de buraco, não dá nem para descer e guardar o carro na garagem. É bem nessa descida da rua Santa Luzia que é o ponto mais crítico aqui da região. Bem na rua onde a dona Nair mora. Para descer aqui tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Vamos descendo aqui, deixa eu dar na mão para a senhora. Para chegar em casa é quase que um labirinto, né? É verdade. Tem que ir bem devagar e fazendo os atalhos. A senhora já tem os atalhos aqui, né? Ah, tem. Nem para a igreja estou podendo quase ir mais, com medo de cair, quebrar a perna, né? De acordo com os moradores, a rua se encontra neste estado desde outubro do ano passado, quando as pedras que ali ficavam foram retiradas com a promessa do calçamento. A situação ainda piora com a chegada do período chuvoso. Segundo eles, vários pedidos já foram feitos à prefeitura. Lá no mapa da prefeitura consta que a rua é asfaltada, só que ela nunca foi asfaltada, mas com calçamento não tinha tanto problema. Com chuva, então, é impossível passar. Aí tem essa terra vermelha também, que a gente entra em casa, a nossa cerâmica está toda vermelha, porque ficou toda manchada por causa desse minério. Em nota, a prefeitura afirmou que a retirada do pavimento da rua para o asfaltamento foi feita na gestão anterior e que, infelizmente, não ocorreu. De acordo com a prefeitura, uma vistoria já foi feita e um novo projeto foi criado. As obras devem começar depois do período chuvoso. No próximo domingo, dia 7 de janeiro, a hora do estacionamento no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, vai ficar R$ 2 mais cara. O valor passará de R$ 12 para R$ 14. Já no pátio Premium, o valor será de R$ 16. Segundo a concessionária BH Airport, o valor das diárias não será reajustado e continua a custar R$ 40 no estacionamento econômico e R$ 60 no Premium.
E a UFMG está com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro para cursos gratuitos preparatórios para o Enem, Cefet e Coutec. As vagas são exclusivas para estudantes de escolas públicas. Os cursos fazem parte de um projeto de extensão da universidade e as aulas serão realizadas no campus Pampulha de segunda a sexta-feira, no período da tarde. Informações e inscrições no site equalizar.org. E a seguir estreia uma nova série sobre emprego. Montar um bom currículo que tem clareza de informações e que descreve bem o seu perfil profissional é o primeiro passo para tentar uma recolocação. E tem novidade na área da saúde. Um aparelho simples e pequeno, desenvolvido aqui em BH na UFMG, calcula o tempo da gestação do bebê com muito mais precisão. Como há uma margem de erro de até 3 semanas nos exames de ultrassom, essa nova técnica ajuda a reforçar os cuidados com os bebês prematuros. O equipamento precisou de apenas 15 segundos para identificar que Larissa nasceu prematura de 29 semanas. O exame é feito no pezinho do bebê. Um sensor equipado com lâmpadas de LED emite luzes coloridas sobre a pele e analisa como elas são absorvidas ou refletidas. A pele do bebê prematuro é uma pele fina, delicada, ainda em formação, então ela absorve a maior parte da luz. Enquanto a pele madura, ela vai refletir a maior parte. O nascimento entre 28 e 37 semanas é considerado prematuro. A margem de erro do ultrassom, que também identifica o tempo de gestação, é de 21 dias. Já a do novo equipamento é bem menor, 11 dias. A prematuridade é uma das principais causas de morte infantil até os 5 anos de vida no Brasil. Quando a identificação do tempo de gestação é feita logo nas primeiras 24 horas após o parto, os cuidados podem ser tomados, evitando as complicações como as que deixam sequelas neurológicas. Assim que o resultado do exame de Larissa saiu, ela começou a receber ajuda para respirar. Sabendo com precisão quanto tempo o bebê ficou na barriga da mãe, os médicos poderão oferecer cuidados mais específicos para evitar problemas no futuro. Esse teste é bom porque traz mais agilidade nos procedimentos, mais segurança para o bebê, assim, para o futuro, mais saúde e dá mais tranquilidade para a mãe também. A pesquisa começou há 3 anos na Universidade Federal de Minas Gerais. O aparelho, que já foi testado em 120 bebês de maternidades públicas da capital mineira, deve entrar em fase de testes no ano que vem em hospitais do país. A expectativa é que em 2019 ele já esteja sendo produzido em larga escala. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos de bebês prematuros. Com um novo aparelho, que deve custar cerca de R$ 300, os exames poderão ser realizados em regiões carentes e com menos infraestrutura de saúde. O nosso grande desafio foi produzir um equipamento que seja baixo custo, automático e que possa ser utilizado em qualquer cenário de parto onde a idade gestacional é desconhecida. Isso é mais frequente em locais onde a assistência neonatal inexiste por ausência de UTI ou porque o parto aconteceu num local de menor complexidade, num hospital comum ou numa maternidade de baixo risco. Imprimir um tantão de currículos e sair distribuindo não é a melhor maneira de encontrar um emprego. É preciso saber se você tem o perfil que combina com a vaga, senão o candidato e a empresa perdem tempo. Essas dicas e muitas outras estão na primeira reportagem de uma série sobre emprego que começa hoje e que segue até sexta-feira aqui no Jornal Band Minas. Nosso propósito é ajudar quem está desempregado a retornar ao mercado. Evandro é casado, tem 3 filhos, o 4º está a caminho. E os cães, 4, também fazem parte da família. Tudo parece bem, mas o engenheiro civil está desempregado há 8 meses. Eu trabalhava num projeto para uma mineradora e nosso projeto finalizou e desde então eu estou em casa ajudando minha esposa no trabalho dela, que é comida caseira e hambúrguer gourmet. Eu não tenho muito um retorno certo, mas dá para tirar em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Diante da situação, os filhos também resolveram dar uma ajudinha. O colar é 10 e a pulseira é 5. Por que você precisa de dinheiro? Para comprar outra televisão. O que aconteceu com a televisão? Ela quebrou. O papai tem que trabalhar, a gente também. A família Pereira tem em comum com esta outra família o desemprego. Adão acaba de chegar em casa após mais um bico como ajudante de pedreiro. Ele mostra a data do último trabalho com carteira assinada, novembro de 2013.
De lá para cá a gente vai pegando uns bicos, tipo assim, de vez em quando eu peço a minha mãe alguma ajudinha, ela até me ajuda, você entendeu? As duas filhas também estão desempregadas. Dailaine trabalhou como menor aprendiz, mas nos últimos 6 meses não surgiu outra oportunidade. É muito difícil você ter a esperança de que vai melhorar no futuro, mas a gente não pode deixar de acreditar, né? Sempre correndo atrás, se profissionalizando, buscando sempre o nosso melhor, né? A irmã de 18 anos que trabalhava como assistente administrativo também está parada faz 1 ano. Eu fiz bastante currículo e fui distribuindo, fiz ficha e mandei por e-mail para algumas empresas. O que fazer para se destacar e conquistar uma vaga de trabalho? Atenção às dicas. Manter o currículo atualizado. Cuidado para não enviar um currículo antigo para sites de emprego. Foco. Não atirar para todo lado. O candidato deve saber se tem perfil para a vaga. A busca deve ser por empresas com as quais se identifique. Autoconhecimento. Identificar seu principal talento. Descobrir qual é o seu ponto forte e o que precisa ser desenvolvido. Networking. Mesmo com todas as possibilidades que a internet oferece na hora de buscar emprego, o candidato não deve esquecer de acionar sua rede de contatos e falar com os amigos. Não se desespere. Tem que ter paciência porque a concorrência aumentou com mais pessoas buscando emprego. Esta especialista em carreiras alerta que é importante se preparar. O mercado hoje é extremamente restrito, até em função da crise. Então, o quanto que é importante que o profissional se prepare, busque capacitação, busque cursos para se aperfeiçoar. Então, é se tornar diferente, ter um diferencial em relação aos demais candidatos. Na reportagem de amanhã, você vai acompanhar o uso do WhatsApp como ferramenta para conectar quem tem uma vaga a quem procura trabalho. Na quinta-feira, o assunto será o mercado de trabalho para os freelancers e na sexta vamos encerrar com orientação profissional. Como descobrir quais são as suas maiores habilidades para escolher a profissão que mais combina com você. Não perca! Dia de festa para os mais de 8 milhões de torcedores do Cruzeiro. Hoje o clube completa 97 anos. No dia 2 de janeiro de 1921, um grupo de desportistas italianos que desembarcou em Belo Horizonte para trabalhar se reuniu para criar a Società Sportiva Palestra Itália, que se tornou o Cruzeiro Esporte Clube. O time celeste coleciona 2 Libertadores, 4 campeonatos brasileiros, 1966, 2003, 2013 e 2014, além das 5 taças da Copa do Brasil, a mais recente no ano passado. Qual é o lado ruim da notícia boa e vice-versa? Nosso comentarista Paulo Navarro mergulha fundo nas manchetes do noticiário do dia a dia para dizer que nem tudo é o que parece. Confira. Olá. Revoluções destrói e constrói. Nossa corrupção destrói o Brasil. Vidas, sonhos, projetos, história, presente e futuro. Mas nossa corrupção também criou novos milionários, advogados que ganham fortunas defendendo seus clientes. Criou ainda um novo judiciário, desde o mensalão com Joaquim Barbosa. As intermináveis sessões do Supremo Tribunal Federal ganharam status de novela, de cinema. Esta popularidade na mídia é muito criticada. Por isso, falamos com quem entende do assunto. Falamos com o nosso mineiro de Entre Rios de Minas, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o advogado Carlos Veloso, que defendeu o judiciário. Ele, abre aspas, ele não é uma ditadura, isso é um mito, é justo. Em caso de falhas, sempre há espaço e instâncias para se recorrer, fecha. E o STF é, abre aspas, joia das instituições republicanas, fecha. E mais, abre, juiz bom não aparece. Se aparece muito, buscando ser uma estrela, não vai ser bem, devia ser político, fecha aspas, amém. Todo ano começa com feriado, mas em alguns anos fica mais difícil emendar as datas comemorativas com os dias úteis. Você vai ver a seguir que 2018 será um desafio para empresas que lutam para sair da crise por causa do grande número de feriados, mas também uma oportunidade para o turismo. Nem bem saímos do primeiro feriado do ano e já tem gente fazendo as contas dos próximos. Em 2018 teremos mais paradas do que no ano passado. Muita gente comemora porque tem mais tempo para descansar e, quem sabe, viajar. Por outro lado, feriados prolongados podem atrapalhar a produtividade das empresas e para um país que luta para sair de uma grave crise, tantos feriados ajudam a esfriar a economia.
Tânia é um exemplo de quem não comemora muito esse tipo de folga na agenda. Ela tem uma empresa que atua na prestação de serviços, negociações de produtos e logística internacional. Parar por alguns dias no Brasil, enquanto no exterior a demanda continua normalmente, às vezes significa problema. Nós aumentamos muito o nosso custo financeiro devido às horas extras. Eu tenho experiência tanto na China, onde nós temos escritório, como nos Estados Unidos. Lá se paga por produtividade. Então, se aqui no Brasil passar a ser por produtividade, com certeza as empresas serão menos afetadas. Neste ano serão 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, sem contar os feriados estaduais e municipais. Se você pretende aproveitar algum deles para viajar, é bom se planejar. Assim você evita de gastar mais com passagens e estadia. Se programando, você faz um passeio melhor, com um custo melhor e ficando em um lugar melhor. Na medida em que é possível, desde que haja recurso, a gente se planeja. Planejamento, sem dúvida, que é fundamental. Normalmente eu economizo dinheiro uns 2 meses antes e eu vou fazendo plano de onde eu vou ficar, quanto eu vou gastar, já tenho esse planejamento, sim. Mesmo que um feriado prolongado não signifique férias ou que seu orçamento esteja um pouquinho apertado, Agnes diz que vale a pena se programar para aproveitar a folga. Escolha o local primeiro, faz uma programação financeira, né? Com um comprometimento de guardar tantos por mês, procurar saber, ou com agências ou na internet, quanto que fica, né, esse valor para você trabalhar dentro do que você quer. Quanto aos destinos mais procurados, já que não dá para pensar muito naquela longa viagem em poucos dias... Mineiro gosta muito de praia, então, no geral, o mais procurado são as praias do Nordeste. E agora eu te faço um convite para você ficar mais próximo de nós neste ano que começa, mandando informações, vídeos, fotos ou mesmo texto das coisas que acontecem aí perto de você. Use o nosso BandZap 997727663. O Jornal Band Minas fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência por hoje, mas quero contar com você amanhã. Até lá e boa noite.